Olá, pessoal. Nós estamos aqui de volta para a parte 2 da nossa aula. E aí eu pedi para o pessoal de Palmeiras, São Pedro do Piauí, Betânia, a Jamile, coloca aí no bate-papo se vocês estão entendendo, se está tudo certinho, tá bom? Vamos aqui dar continuidade à nossa aula. E aí agora a gente vai ver um pouco aqui também sobre a participação das mulheres durante a Revolução Francesa, né? Porque a gente viu que elas foram excluídas da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e quando a Olympe de Gouges fez a da mulher, ela acabou sendo guilhotinada. Mas a gente precisa entender que as mulheres elas tiveram uma participação muito ativa dentro dessa revolução. Então, olha aí, as mulheres, gente, elas participaram principalmente de duas formas. Primeiro, com o objetivo de transformar a condição econômica que sofria, né, ela e sua família, como também na luta pela conquista de seus direitos políticos, é claro, buscando a igualdade com os homens. E aí, um dia marca essa revolução, que foi uma multidão de mulheres que marchou em direção ao Palácio de Versalhes, que é onde vivia o rei e a rainha, né, empunhando, levando lanças e revólveres, no dia 5 de outubro de 1789, né? E essa massa de mulheres elas eram formadas por mulheres que eram as peixeiras dos mercados centrais, então eram mulheres acostumadas a carregar caixotes pesados e também levavam consigo enormes facas para descamar peixes, né? Porque a gente sabe que a realidade das mulheres ricas e das mulheres pobres, gente, sempre foi muito diferente, porque as mulheres pobres sempre tiveram que trabalhar, não é isso? Então, essas mulheres, quando a notícia da aproximação das mulheres chegou ao palácio, é claro que aterrorizou a corte, a galera ficou com muito medo, né? E pela manhã do dia 6 de outubro, aquele movimento iniciado pelas mulheres já somava mais de 20.000 pessoas na porta do palácio, exigiu que o rei se mudasse para Paris, né? Então, imagina um movimento que se inicia com as mulheres, depois a gente tem uma média de 20.000 pessoas na porta do palácio, exigindo que o rei ele saísse do palácio e fosse para Paris, que é a capital. Porque o rei, gente, ele vivia muito afastado de Paris, né? Então a galera gerava uma revolta, porque a galera dizia assim: olha, rei, você está completamente distante. Você não vê de fato toda a pobreza, toda a miséria que o povo está vivendo na França, né? Então é claro que isso aí gera ainda mais toda essa revolta. Então, olha aí as mulheres na Revolução, gente. Essa tirinha ela é bem conhecida, né? As mulheres com as lanças, os machados e revólver também. E aí, ó, França, 5 de outubro de 1789. Milhares de mulheres de Paris marcham para o Palácio de Versalhes. E aí o soldado diz assim: ha, 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 estão vindo lavar as roupas do rei? E olha aí o que que acontece, né? Arrancam a cabeça dele. E olha, gente, a prisão do rei absolutista, o Luís XVI, que era o rei da França, ela foi realizada pelas mulheres. Então, a gente teve, de fato, uma participação feminina muito forte, né? Foram elas, né, que fizeram com que o rei ele saísse do palácio. E aí sim, a gente também tem um período bem intenso dessa revolta, né? E aqui eu trouxe uma fala da Marie Henriette, né, gente? Que ela escreve essa carta ao Napoleão Bonaparte, né? A gente vai conhecer o Napoleão na próxima aula. E ela diz: não fiz a guerra como mulher, fiz a guerra como um bravo, né? Isso aí também é problemático, viu, Henriette? Porque a gente não precisa se comparar a um homem para dizer que a gente luta também, mas vamos relevar, porque ela está escrevendo lá no século XVIII. Vou perdoar aqui a Marie, né? E olha, gente, em 1792,
quando a França declarou guerra à Áustria, voluntárias, né, mulheres se alistaram no exército para lutar ao lado dos homens contra as forças da coalizão que tentavam invadir o país. E muitas se apresentaram com identidades falsas e disfarçadas de homens, né? Por isso que a Marie, ela manda a carta para o Napoleão Bonaparte, porque ele era o general ali do exército. Ela diz, olha, eu quero lutar, eu quero defender o meu país, porque como a gente vai ver, durante todos esses anos aqui, a França, ela foi invadida, pelo menos tentaram invadir inúmeras vezes, porque muitos países que eram absolutistas começam a ficar com medo quando vê que a Revolução Francesa ela estava ganhando muita força. Certo? Então, a multidão, gente, enfurecida, invadiu o local onde o rei estava preso, considerando-o traidor, né? E os revolucionários aboliram a monarquia e proclamaram a república. Por isso, olha, a gente vai já entrar na segunda fase. Lembra, a gente ainda está na primeira fase, que é quando o rei ele ainda está vivo, ele ainda está no poder, é a alta burguesia que está no poder, né? Olha aí, essa monarquia constitucional, lembrando, olha a observação, a gente aqui ainda está na primeira fase da revolução, beleza? Tá todo mundo entendendo? Jamile, Fabiana, Conceição do Piauí, coloque aí no nosso bate-papo. Olha, gente, aqui nesse momento, o Luís XVI e a Maria Antonieta, eles vão tentar fugir da França, porque já tem 3 anos que essa revolução está acontecendo, né? Ele tenta fugir, mas ele acaba sendo preso. E aí, quando ele é preso, o Luís XVI ele aceitou a Constituição, mas né, ele foi pego tentando fugir com a sua família para a Áustria, porque a Maria Antonieta ela era austríaca, né? Então, eles tentam fugir para a Áustria. Mas, gente, eles são pegos, né? Então, nesse momento aqui, olha, o exército da Prússia e da Áustria vão invadir a França. A gente tem um descontentamento cada vez maior do povo, ainda pior, né? Porque agora o rei, ele estava tentando fugir do país, né? Ele não queria ali resolver o problema da revolução. Ele tenta fugir. E aí nós entramos aqui na segunda fase da Revolução, que é conhecida como a Convenção. A primeira é a Assembleia Constituinte, que é quando a burguesia, que são os comerciantes, estão no poder. Agora a gente vem aqui para a segunda fase, que é a Convenção, que é de 1792 até 1794, em que os seus membros foram escolhidos por voto, né? E universal, voto masculino. E agora que é importante, sabe toda aquela ideia que a gente tem hoje do que é esquerda e do que é direita, gente, nasce na Revolução Francesa. Porque, basicamente, ó, Fabiana, acontecia uma reunião. Aí lá na sala, junto com o rei, o que que ele fazia? É bem simples. A galera que sentava à direita era quem? Eram os girondinos. Sentavam à direita. Imagina uma sala, era uma reunião, né? Então a galera fazia o quê? A galera que sentava à direita eram os girondinos, o grupinho sentava todo mundo junto e representava a alta burguesia, né? Imagina, eram os grandes empresários, a gente pode dizer assim, né? Porque aqui não se falava empresário comerciante, a galera falava burguês. O burguês, que é esse termo que vem lá da Idade Média, que era a galera que morava no Burgo, que era a cidade murada. Então, faziam seus comércios ali dentro. Quem se sentava à esquerda eram os jacobinos, que eram os pequenos comerciantes, a pequena burguesia, os sans-culottes, que eram os trabalhadores urbanos. E quem se sentava no meio, professora, era a planície ou o pântano, que era a galera que não tinha nenhuma definição política, que é quem hoje é o centrão que a gente fala, né? Então a gente tem a direita, a esquerda e o centrão.
Não é assim que a gente fala no Brasil, mas olha aí, toda essa discussão sobre direita e esquerda, ela começa justamente na Revolução Francesa. Então agora a gente vai entender, isso aqui, gente, é fundamental, certo? Eu quero muito que vocês se liguem nisso. Coloquei na prova. Isso aqui também é assunto de prova e é assunto para a vida toda, porque Revolução Francesa cai todo ano no Enem. Então, quem eram os girondinos, galera? Eram os políticos de direita. Quem eram os jacobinos? Eram os políticos de esquerda. Então, vamos analisar agora cada característica deles, tá bom? Políticos de direita, eles queriam que era a alta burguesia, era uma galera rica, eles defendiam que o rei deveria sim permanecer no poder, eles eram contra a execução do rei, eles defendiam voto censitário, então era pela renda, se tu tivesse renda e terra, tu poderia votar, né? Era desse jeito aqui no Brasil no início do século XX na República. Eles também eram contrários a grandes mudanças dentro da França, porque, afinal de contas, eles eram privilegiados. Então, eles estavam pensando apenas no seu próprio bem, no seu próprio privilégio, né? E é por isso que eles tinham muito medo de perder seus privilégios, seus bens, as suas propriedades. E os jacobinos, gente, era completamente o contrário, né? Eram os políticos de esquerda, eram conhecidos como um grupo mais radical. Quem fazia parte dos jacobinos eram pequenos comerciantes e também os trabalhadores urbanos e rurais. Eles defendiam uma república popular e democrática, então eles defendiam que todas as pessoas deveriam votar e não apenas quem tinha dinheiro e terra. Eles eram a favor, sim, de executar o rei, eles eram a favor do voto universal, e é claro que eles defendiam mudanças sociais mais profundas, tá certo? Então percebam aí, gente, que eles eram completamente contrários, né? As suas ideias eram completamente contrárias. Bom, sans-culottes. Estuda a Revolução Francesa, a gente precisa falar dos sans-culottes, né, gente? Esse nome, e os sans-culottes eram jacobinos, se referia às roupas, né? E ao seu status de classe baixa. Então, os culottes eram as elegantes calças de couro da nobreza, né, da burguesia, de quem era rico durante o século XVIII. E a classe trabalhadora usava pantalonas ou pantacourt, que é até o que a gente usa muito, né? Que é aquela calça mais folgadinha ali na altura do joelho, né? Pouquinho abaixo do joelho, geralmente, que é a pantacourt que a gente fala, né? E a pantalona, que é aquela calça bem larga, que vai até o pé, né? Vocês devem estar ligados, né? Então, os sans-culottes, gente, a maioria deles eram trabalhadores urbanos, eles serviram como força popular por trás da Revolução, né? E embora mal vestidos e mal equipados, eles tinham um exército muito forte, o exército revolucionário, que foram justamente responsáveis, né, por toda a movimentação aqui dentro dessa revolução. Beleza? Aí na tela vocês estão vendo justamente a forma como eles se vestiam. Tá vendo como é bem diferente daquela forma que se vestia quem era nobre, que eu mostrei no início da aula? Então, a Revolução Francesa, ela também fica marcada por essas diferenças em relação à roupa. Era uma forma de mostrar quem era a favor e quem era contra a revolução. Por isso que eu coloquei, fiz questão de marcar essa ideia de que moda também é história, né? Porque a roupa na França, ela gerou uma diferença muito grande dentro da sociedade. Olha aí, mais exemplo dos sans-culottes, né? A galera também utilizava cores da França, mas está vendo como a roupa ela era completamente diferente? Então, era um marcador social, também era utilizado para poder diferenciar a sociedade, para saber quem era a favor e quem era contra a guerra. Ok?
Bom, então agora a gente vai aqui responder alguns exercícios, tá certo? A Fabiana, lá de Betânia, colocou aqui no nosso bate-papo que estão entendendo, está tudo certo. Então, cadê o pessoal de Conceição do Canidé? O pessoal de Palmeira nunca nem apareceu. Gente, tem alguém assistindo aula em Palmeira? Se Palmeira não tem nenhum professor, professora presencial, por favor, o estudante que está aí, porque se o kit está conectado, alguém está aí dentro, né, gente? Ou não estão? Deram uma volta, só ligaram, foi e saíram. Cadê o professor presencial e a professora presencial de Palmeira? Estou perguntando aqui desde a hora que a aula começou, 8h15. Já são 9h16. E aí o pessoal de São Pedro, tá todo mundo entendendo, né, gente? Então, bora aqui responder a primeira questão. Vou começar a ler e a responder junto com vocês, ok? Então, a nossa primeira questão diz assim: para o historiador, lembrando que aqui é a primeira parte. Na próxima aula, a gente ainda vai ver a terceira fase da Revolução, tá certo? Então, a primeira questão diz assim: para o historiador ou historiadora, né? Todos os acontecimentos, mesmo os remotos, têm atualidade de vida. Mas isso é ainda mais verdadeiro no caso da Revolução Francesa de 1789, que transformou o modo de vida até daqueles que pouco souberam ou sabem sobre ela, até hoje em dia, tá vendo? Então, algo que ocorreu lá no final do século XVIII gerou um impacto na forma como a gente vive também. Não será exagero dizer que ela ajudou a dar forma ao mundo ocidental contemporâneo, moldando as instituições e os ideais que nos animam e que consideramos universais. Bom, sobre a Revolução Francesa, é correto afirmar que, letra A Revolução Francesa ocorreu em meio a uma crise econômica e foi produto de revoltas de burgueses, camponeses e trabalhadores urbanos. E aí, vocês acham que essa alternativa, letra A, ela está verdadeira ou não, gente? Coloquem aí para mim no nosso bate-papo. O que vocês acham? A letra A, ela é verdadeira ou não? Em Conceição do Canidé, a Fabiana com a galera aí de Betânia. Digam aí para mim no nosso bate-papo, a Jamile, Palmeira, São Pedro do Piauí. O que vocês acham? A alternativa letra A, ela é verdadeira ou não? Coloquem aí no nosso bate-papo. Vou esperar vocês me dizerem aí, tá bom? O que vocês acham? Letra B. A Revolução Francesa é considerada a primeira revolução comunista, pois até hoje esse sistema molda as instituições no mundo ocidental. Aqui está aparecendo a galera do Brasil, né, que diz que o Brasil vai virar um comunismo. Ai, gente, dá uma preguiça, dá vontade de toda vez eu reviro o olho quando alguém vem me dizer que o Brasil vai virar uma república comunista. Gente, por favor, né? Claro que não, gente. Comunismo hoje. A gente fala muito mais em socialismo e nós temos de fato, né, algumas ali nações, a gente ainda tem Cuba, tem a China, mas dizer que o comunismo ele domina o mundo ocidental é falso, né, galera? Então, ó, falso. A galera de Palmeira apareceu, está ali com problema, às vezes o sinal cai, beleza, Palmeira, mas sempre quando a gente começa a aula, eu peço que vocês apareçam aqui no início da aula, ou quando em algum momento, professora, eu sei que a aula começou 8h15, mas só conseguiu conectar 9 horas. Então me diga, professora, nós estamos aqui, mas estamos com um problema, então só conseguimos conectar agora. Porque aí eu não tenho como saber, né, gente? Por favor, vamos nos comunicar, tá bom? Eu sempre digo isso, eu vou continuar falando, porque eu quero saber quem que tá aí do outro lado, né? Para que eu saiba que eu não estou dando aula aqui e não tem ninguém vendo, né? É importante, afinal de contas, eu preparo uma prova, uma avaliação para vocês fazerem. Eu preciso saber, aquele conteúdo a galera tá ligada, aquele conteúdo nem tanto. Por isso que eu pergunto, eu de fato me preocupo, tá certo?
Então, olha aí, o que que vocês acham? Letra B tá falsa. Gente, letra A, a Revolução Francesa ocorreu em uma crise econômica verdadeiro, gente. Eu expliquei aqui, né? Todas as crises, e crise econômica, crise climática, Guerra dos 100 anos, França envolvida em guerra com a Inglaterra, e de fato foi uma revolução em que teve burguesia, teve camponeses e teve trabalhadores urbanos. Então, com certeza, de cara aqui, a alternativa verdadeira é a letra A, tá bom? Letra C, letra D, né? Então, vamos agora aqui para a segunda questão. E essa aqui eu vou deixar 3 minutinhos, eu quero ver vocês respondendo, né? Que é para eu saber se vocês estão entendendo ou não, beleza? Então, Yara, 3 minutos, por favor. Oi, pessoal, estamos aqui de volta. Então, me digam aí, qual alternativa vocês acham que está correta, gente? O pessoal de Conceição aí. Olha só, segunda questão. A respeito da Revolução Francesa, selecione a alternativa com a afirmação falsa. Letra A. Pouco antes do ciclo revolucionário, a França havia enfrentado colheitas ruins, verdadeiro. Então, tal que a gente viu que teve uma crise climática, né? Então,
há um aumento do trigo, do pão, então a agricultura ela caiu bastante. É claro que com isso gerou, né, uma situação em que o povo que era pobre passava fome, né? E ainda passando muito frio. Então o frio acabava atrapalhando a agricultura, não tinha nenhum preparo para isso. É claro que o povo pobre paga, né, recebe primeiro as consequências. Letra B. O rei Luís XVI havia tentado fugir em 1791, sendo capturado próximo da fronteira com a Bélgica. Verdadeiro. A gente viu a Constituição de 1791, que foi uma Constituição que continuou dando poder ao rei, mas o cara, gente, queria. Ele era tão egoísta, egocêntrico, absolutista, que mesmo ele no poder e ele mesmo assim queria ser absoluto, né? Mas agora já era uma constituição limitada que ele tinha, porque tinha legislativo, judiciário, e ele não queria isso e ele tenta fugir. Então, letra B, verdadeira. Letra C. Os dois grandes grupos do período revolucionário foram os girondinos e os jacobinos. Verdadeiro, a gente viu todas as características de cada um. Letra D. O período do terror aconteceu sob liderança dos jacobinos. Verdadeiros. Os jacobinos, eles eram considerados a galera mais radical. É um pensamento que hoje, até hoje, existe muito essa ideia, né, de quem tem uma liderança mais à esquerda é radical, né? Letra E. A proposta da Olympe de Gouges em relação à Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã foi bem recebida. A galera de Conceição está dizendo que não, que é falsa. Muito bem, Conceição. Letra falsa, justamente porque a gente viu que ela foi guilhotinada. Inclusive, na próxima aula, eu quero trazer alguns dados. Gente, a Revolução ela foi muito violenta. A galera, olha só, era muita gente sendo guilhotinada em praça pública. Era um monte de cabeça pela rua, para vocês terem uma noção. Então, muito bem, né? Ela não foi bem recebida, tão tal que ela morreu, né? Foi assassinada, guilhotinada em praça pública. Então, a alternativa falsa é justamente letra E. Muito bem. Vamos agora para a terceira questão. Essa aqui é ótima. Eu vou deixar na tela mais uma vez 3 minutos para vocês poderem responder.
Ok, pessoal, estamos aqui de volta. Tô vendo aí que a galera de Palmeira já disse letra B, arrasou, Palmeira. Porque vamos ver aqui a resposta. Eu já sei que é ela, eu já tô dizendo, né? Então, olha, gente, a gravura diz o quê? Eu analisei essa gravura junto com vocês no início da nossa aula, não foi? Então, olha só, a letra A diz assim: o desenho desaprova o modo de vestir dos servos, que era ridicularizado pelo clero e pela nobreza. Aqui é só para te confundir, porque a gente viu que tem realmente um lance aí bem forte com a questão da roupa na França revolucionária, né? Mas não é isso que a questão está querendo te dizer. A crítica na imagem, né? Letra B. A imagem retrata a sociedade francesa do antigo regime, que é o clero, a nobreza e servos, quando somente os servos é que pagavam impostos. Perfeito. Uma sociedade extremamente desigual e que esse velhinho aí, né, caquético, caído, fica sustentando o nobre, quem era nobre, que era a Igreja Católica. Era muito bom tu viver dentro de uma sociedade que tu não trabalha, tu não paga imposto e tem uma galera que te sustenta, né? Então, de fato, uma sociedade muito desigual e era isso que gerava toda essa revolta no povo. Então, muito bem, alternativa verdadeira, letra B. Vamos aqui agora responder a nossa quarta questão. Vou deixar mais uma vez 3 minutos para vocês. Por favor, Yara.
Oi, pessoal, estamos aqui de volta. Vamos ler aqui a questão. Olha, Revolução Francesa ou processo revolucionário? Não há dúvidas que o movimento burguês e popular, iniciado em 1789, foi um marco não só na França, mas também na história ocidental, por romper o antigo regime. Ou seja, está dizendo o quê? Está te dizendo que a revolução ela acabou com o absolutismo na França. A galera de Palmeira acha que é a letra D. Bora ver, Palmeira. Sendo assim, assinale a alternativa que caracteriza o contexto histórico francês antes da eclosão destes acontecimentos. Letra A. A crescente mobilização política dos camponeses do Terceiro Estado, liderado pela burguesia, contra os privilégios do clero e da nobreza. Bom, gente, está perguntando o que foi que eclodiu, né? A alternativa que caracteriza o contexto histórico, letra A, verdadeiro, olha. Mobilização política de quem? Camponeses, verdadeiro. Burguesia, verdadeiro. Contra os privilégios do clero e da nobreza, letra A, verdadeira. Vamos ver por que não é a letra D, Palmeira. Diz assim: o fortalecimento da dinastia dos Bourbon na França e na Espanha após a participação vitoriosa na Guerra da Independência dos Estados Unidos em 1774. Aqui, primeiro que a independência dos Estados Unidos é em 1776. Tu não tinha que saber a data. Mas, gente, tá te falando fortalecimento da dinastia. Em nenhum momento durante a Revolução eu citei que tinha dinastia da França ou da Espanha empenhado nisso. Por isso, gente, que a Revolução Francesa, ela é uma revolução que burguesa, é popular, é a própria questão, ela te diz, olha só, revolução burguesa e popular, ou seja, são comerciantes e trabalhadores e o povo pobre. Então, não é uma revolução que nem lá na Inglaterra, que quem estava envolvido eram as dinastias. Aqui na França, não, ela é popular. Ela também é burguesa. A inglesa era burguesa, mas aqui ainda mais, porque aqui é de fato a burguesia. Não, as duas são burguesas, as duas são burguesas, mas a Revolução Francesa, ela é muito popular, gente, não tem dinastia não. Tá certo? Então, por isso que a letra A, a letra D, ela é falsa. Lembra? É burguesa e é popular. Então, a alternativa verdadeira, letra A. Vamos aqui para a quinta. Para o historiador, todos os acontecimentos... Ah, a gente respondeu a quinta, né? Que foi justamente... a gente já viu isso aqui, né? Que é a letra A. A Revolução Francesa ela ocorreu em meio a uma crise econômica e ela foi produto de revoltas. Olha aí, ó. Burguesia, olha a galera que se envolveu, ó. Burguesia, que eram os comerciantes, camponeses, que eram os trabalhadores do meio rural, e os trabalhadores do meio urbano, que eram até os sans-culottes. Então, letra A, né? A gente respondeu. Então, vamos aqui para a nossa última questão, só para a gente fechar. A Revolução Francesa ela foi um marco na história da humanidade e considera-se o estopim que iniciou esse conflito. O que foi que estourou esse conflito, gente? Olha aí, foi o regicídio, né, do Luís XVI, ele abandonar? Não. Né? Letra B, a tentativa de fuga do Luís XVI da Maria Antonieta, a gente viu que eles fugiram, mas a Revolução já havia começado, porque a Revolução começa em 1789 e eles fogem só depois que ela já havia começado, né? Letra C, a queda da Bastilha, verdadeira. Alternativa verdadeira, letra C. Foi a queda da Bastilha, que era uma prisão de presos políticos. Eram as pessoas que eram contra o absolutismo. Então, com certeza aqui, a alternativa verdadeira é a letra C.
Beleza, pessoal? Então, nós chegamos aqui ao final da nossa aula sobre Revolução Francesa. Ela não acaba por aqui. Na próxima segunda, a gente vai dar continuidade, porque a gente vai ver a fase 3 da Revolução. Vamos ver como é que essa revolução acaba e também iremos responder alguns exercícios sobre, tá bom? Então, eu sou a professora Kelly Campelo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a participação. Desejo uma ótima semana, porque a gente vai ter aí um feriado, né? Mas a gente se encontra com fé em Já na próxima segunda. Então, beijos, uma ótima semana, um ótimo feriado e até mais.